Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, a partir da 1 da tarde, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados nacionais, internacionais, financeiros, agrícolas, mercados futuros, mercados físicos, tudo para posicionar aqui o nosso amigo produtor rural de todo o Brasil, agricultor ou pecuarista, sobre oportunidades de negócio, enquanto os negócios estão acontecendo ao redor do mundo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro, semana que começa com muita expectativa. Expectativa quanto ao desfecho do andamento do processo de impeachment. Nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve ditar as regras de como será o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, chamado rito processual. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, falou sobre o assunto no canal Livre aqui da Band neste domingo sobre essa expectativa. Isso sai na quarta-feira mesmo? Teremos um roteiro seguro? Eu não sei se haverá um roteiro. Nós não podemos esquecer que já houve uma decisão do Supremo, várias decisões, mas decisões que balizaram um processo de impeachment realizado, efetivado, que foi o processo de impeachment do presidente Collor. Eu não espero que o tribunal venha agora a normatizar todo o tema de impeachment, mas talvez o tribunal faça algum tipo de interpretação conforme alguma consideração para compatibilizar a lei com a nova ordem constitucional. A ideia é não deixar dúvidas. Não sei também se isso é possível, porque sabemos nós, primeiro, que o direito a toda hora nos prepara surpresas. Depois, os incidentes parlamentares, eles se repetem. E se multiplicam com jogos regimentais, com toda aquela atividade muito criadora e criativa dos partidos, dos próceres dos partidos políticos. Então, eu acho que é até um pouco ingênuo imaginar que nós vamos ser capazes de normatizar todas as situações e dar respostas para as futuras controvérsias de maneira segura. Acho que os meus anos de janela na vida pública não me permitem ser tão ousado. Pois é, expectativa grande para essa semana, portanto, isso também no mercado financeiro. Mercado de câmbio agora, com o dólar operando em alta, 0,7% a R$ 3,90 nesse início de tarde. Bovespa opera em queda, 0,6%, 44.989 pontos. Refletindo basicamente, por um lado, a expectativa com relação ao desfecho do andamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e também a própria instabilidade política aqui, os indicadores da economia, a gente vai ver agora cada vez piorando mais, mas também, no caso do câmbio aqui, refletindo uma expectativa aqui de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Nesta semana, quarta-feira, nós temos aí a reunião do Banco Central Americano, Federal Reserve, que pode, segundo a expectativa do mercado, proceder ao primeiro aumento da taxa de juros nos Estados Unidos desde a crise de 2008, lá, ou seja, quase uma década aqui nós estamos com os juros congelados nos Estados Unidos e existe a expectativa, portanto, de uma retomada do aumento das taxas de juros na medida em que a economia americana está mostrando sinais de recuperação lenta, mas em andamento. A expectativa é de que haja, nem que seja pequeno, mas realmente um aumento da taxa de juros que hoje está entre 0% e 0,25% ao ano. O dólar índice lá fora, diante dessa mesma expectativa, também opera em alta, que é aquele índice que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, não, no caso do real aqui. Operando com alta de 0,1% a 97,66 pontos lá na Bolsa de Nova York. E na mesma bolsa aqui, o petróleo hoje batendo todos os recordes de baixa desde 2009. Operou abaixo de 35 dólares o barril hoje, agora estava no início, está um pouco mais firme, a 35,25, mas ainda com queda de 1 ponto percentual. Tudo em função do aumento da oferta em um momento em que o mundo todo está em retração na sua economia, um grande consumidor de petróleo, como é o caso da China, com a economia em desaceleração, no caso do Brasil também. Petróleo operando em queda, portanto, agora está 35,25 dólares o barril, mas chegou a estar abaixo de 35 na primeira queda desde fevereiro de 2009, ou seja, logo depois do auge da crise financeira de 2008. O Boletim Focus aqui do Banco Central, que faz aquela pesquisa todas as semanas, toda segunda-feira divulga isso aqui, o sentimento do mercado financeiro com relação aos indicadores da economia.
e olha, continua piorando. Expectativa do PIB para esse ano agora aumenta para queda, né, de 3,62%, ou seja, uma retração de 3,62%, era 3,50% há uma semana atrás. Inflação também com um indicador piorando aqui na expectativa do mercado, para 10,65%, era 10,44% há uma semana atrás. Câmbio reduziu um pouquinho, a expectativa aqui fica para 3,90, era 3,95. A taxa Selic aumenta, ou seja, o mercado está prevendo mais um aumento da taxa de juros antes do final do ano. Depois de uma longa expectativa de manutenção aqui em 14,25. Agora a expectativa de 14,63% ao ano. E a notícia aqui, vinda da Argentina, confirma a promessa do novo presidente, que assumiu agora no dia 10, quinta-feira passada, o Maurício Macri, já procedeu hoje, anunciou hoje, aquela redução nas taxas das exportações argentinas de grãos. A da soja, conforme a expectativa, foi reduzida em 5%, de 35% para 30%. Isso é o valor que incide no valor da própria venda da exportação, deu tanto em dólar aqui, incide diretamente aqui uma taxação que é retida pelo governo, portanto, que é extremamente elevada. E ainda continua elevada no caso da soja. Para milho, trigo e para outros, para girassol, por exemplo, foi zerada. As taxas já variavam de 23% até 25%, foi zerado exatamente como prometeu o novo presidente. E isso vai ter impacto aqui no nosso agronegócio, sem dúvida. Vai dar mais competitividade à agricultura argentina. A Argentina tem condição de aumentar já mais rapidamente a sua produção de milho, por exemplo, concorrendo diretamente com o Brasil, que já é um grande concorrente, tem condição de aumentar agora, porque foi zerada a taxação na exportação. E no caso da soja, a redução da taxação vai ser um pouco mais lenta, tipo 5% ao ano, mas também vai chegar lá com maior competitividade mais na frente, em relação também à soja brasileira. Portanto, é bom ficar de olho na Argentina a partir de agora, que eles vão ser bem mais agressivos, inclusive com perspectiva de aumento de plantio de milho já na próxima safra. Mas o assunto agora, estamos falando em safra, a situação não anda boa aqui no Brasil e sobre isso nós vamos conversar agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Somar Meteorologia, para nos contar como é que está a situação do clima, se está melhorando aqui, porque a safra não vai indo bem até agora, a safra de grãos que está em pleno andamento, em fase final de plantio. Boa tarde, Marco, tem boas notícias para a gente aqui ou a situação continua complicada essa semana? Boa tarde. Bom dia, Silmar. Boa tarde, né? Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Olha, Silmar, a notícia não é tão boa assim, tá? Porque você tem ainda uma condição de poucas chuvas sobre o Brasil Central agora nessa semana. Nós vamos ter algumas pancadas muito isoladas sobre o Mato Grosso, Goiás e sobre todo o Mapito, né? Maranhão, Tocantins, Bahia, Pará, né, Rondônia, vamos ter baixos volumes. Isso já está afetando aí o andamento do desenvolvimento das lavouras. Tem muita lavoura aí que vai ter que ser replantada. O produtor está fazendo as contas se vale realmente a pena continuar com o plantio da soja, porque nós já estamos em pleno dezembro, né, já quase final de ano, e tem muito produtor ainda que nem finalizou ainda o plantio, tem muita soja se perdendo. Isso porque essa semana as chuvas ficam todas novamente concentradas no sul do Brasil e também pegando o estado de São Paulo. Aliás, indo lá para o sul, lá volta a chuva forte, lá pelo menos uma parte do estado do Rio Grande do Sul, não é isso, Marco? Essa semana, entre hoje e amanhã, chove muito forte no sul do Brasil, principalmente na metade sul do Rio Grande, metade oeste do Rio Grande do Sul, né, onde os volumes podem ultrapassar aí os seus 70 milímetros entre hoje e amanhã, e isso preocupa aí o andamento aí, e os tratos culturais nas lavouras de arroz, soja, milho, entre outras, né, Silmar? Então, há uma preocupação agora com essas chuvas muito acima da média no sul, e essa ausência de chuvas regulares em toda a região central e norte do Brasil. Ô Marco, com base nessas avaliações, eu, aliás, também estive no Mato Grosso semana passada, todo mundo com quem eu conversei lá de diferentes regiões do estado, muito preocupado realmente com possível perda de produtividade, já praticamente irrevertível em alguns casos lá do estado, mas é meio generalizado. E a Conab, na sexta-feira, divulgou uma nova previsão para a safra brasileira de soja, aumentando a expectativa de 102 para 102,5 milhões de toneladas. Isso confere com a realidade que você está enxergando no momento, ô Marco, ou é cedo ainda para discutir isso? Olha, com uma sinceridade, eu não acho que vai dar isso 102 milhões, não. Tá? Porque se você conversa, a gente conversa aí diariamente com vários produtores, desde lá do Rio Grande do Sul até o Maranhão, Piauí,
né? A gente fala diretamente com eles e tal, e o que a gente tem reportado do campo é totalmente diferente do que a Conab lançou na sexta-feira, né? Você vê realmente quebras. Esse ano a gente até estava comentando na sexta-feira com relação a isso, que nós vamos ter produtividade desde os seus 30 sacos, 20 sacos por hectare até seus 80 sacos. Porque como as chuvas estão muito irregulares, tem áreas que estão muito boas e que vão produzir muito bem esse ano. Mas em termos gerais, o que todo mundo está reportando é que não tem onde, né, produzir 102. Algumas agências aí já estão soltando valores abaixo de 99, né? Mas o que todo mundo indica aí é que esse número não tem, não tem condições de realmente atingir valores acima de 100 milhões de toneladas esse ano, né? Por conta dessas intempéries climáticas que vêm ocorrendo e Silmar, que também vão ocorrer. Né? A gente não pode ficar só olhando o passado e o presente, o hoje, né? Mas se a gente olhar o amanhã, não tem muita chuva boa também para esses próximos... Aliás, acho que até está difícil, né, Marco Antônio, para os órgãos públicos aí, até fazer uma avaliação de produtividade, porque é muito irregular, né? É a situação aqui de uma lavoura para outra, às vezes vizinhas lá, com diferentes estágios de plantio e diferentes estágios de desenvolvimento, né? Não, e até mesmo não é de vizinho para vizinha, dentro de uma própria propriedade, né, Silmar? Dentro de uma própria propriedade você tem áreas excelentes que vão produzir muito e 2 quilômetros do lado ali, ou até áreas bem mais perto, não vai produzir nada, né? Lá no sul também, o arroz também não vai bem lá. Com essa volta das chuvas, a situação ainda pode voltar a piorar outra vez, né, Marco? Pode, Silmar, mas assim, é bem menos do que no caso da soja e do milho, né? Tá? Então, mas o que dá para falar é o seguinte: a produção nacional de grãos este ano, aqui no Brasil, vai ser muito afetada pelo clima. Independente se é soja, mas tem milho, nós temos outras lavouras também, né? Temos arroz, temos algodão, que está sendo prejudicado porque ninguém está conseguindo plantar por causa dessa irregularidade no centro-oeste, na Bahia. O algodão safra agora. Então, todas essas culturas, girassol, canola e entre outras, feijão também está sendo muito impactado. No Paraná também, por conta de excesso de chuva, já estão se perdendo no Paraná também. Então, assim, de uma forma geral, todas as lavouras de grãos, né, a cultura de grãos em geral, está sendo afetada por esse clima maluco, que a gente vai chamar assim, que nós estamos vivendo agora esse ano. Muito bem, eu vou voltar a conversar com o Marco Antônio agora à noite, no nosso outro programa aqui, o Consultor Terra Viva, e a gente conta que até lá, Marco, pelo menos mude a previsão um pouco melhor para o resto da semana. É difícil mudar esse cenário em 6 horas, viu, Silmar? Infelizmente, gostaria de, à noite, falar coisas boas para os nossos amigos. A gente vai torcer para que isso aconteça, vamos ver. Tá bom, Marco, então, olha, muito obrigado pela sua participação por enquanto, uma boa tarde para você e até a noite. Até a noite, Silmar, um abraço a todos. Obrigado. Bom, vamos ver rapidamente alguns indicadores aqui de mercados físicos, para a gente ir andando aqui no nosso programa. Nesse início de semana aqui, vamos ver como é que está. Soja em Paranaguá, operando em estável em relação à sexta-feira, em relação ao fechamento de sexta-feira, até agora nenhuma alteração. Vamos ver milho Paranaguá, com alta, né? 2,8%. É verdade, milho subindo bem, muita demanda, especialmente para exportação, a gente sabe isso, está acompanhando aqui. Exportações recordes agora em novembro e também a expectativa para dezembro. Vai até janeiro isso aí. Boi gordo Noroeste Paulista, preço estável, R$ 147,00 aqui, pagamento 30 dias. Próximo produto aqui é o café caindo um pouquinho, 1 ponto percentual, R$ 500 por saca de 60 quilos, um indicador aqui para o sul de Minas Gerais. Depois a gente vai ver outras praças aqui, ver como estão os preços nessas outras regiões. Preço do trigo aqui estável, como referência nas duas praças principais que a gente seleciona aqui para mostrar para os nossos telespectadores. Nenhuma alteração em relação à sexta. Outro produto aqui, qual é? É o cacau. Cacau Sul da Bahia, boa alta de 4,8%, R$ 152,00 arroba. Cacau reagindo em função de preço do mercado internacional. E também o câmbio. Arroz agulhinha posto em São Paulo, sem alterações. Alegrete lá para o arroz em casca, leve queda de 0,3%. Feijão, vamos ver agora o feijão, posto em São Paulo, feijão caroquinha, R$ 215,00, preço estável. Nosso outro produto aqui, eu falo de soja, lá em Ponta Grossa, no Paraná, nosso mercado de referência aqui, um dos indicadores, tonelada R$ 1.340.
Se você quer saber a cotação do seu produto aí na sua cidade, é só ligar aqui para a gente. Nossos contatos são esses que aparecem na tela. O telefone é 11 3131 3719. Nosso e-mail é agrimercado@tvterraviva.com.br. Você tem ainda a opção do WhatsApp aqui para o 11 94258 9183. A gente vai para um breve intervalo e volta já. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E o nosso assunto aqui continua sendo o clima. A gente vai lá agora para Bagé, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, conversar com o presidente do Sindicato Rural de Bagé, Rodrigo Moglia. Boa tarde, presidente. Obrigado por nos atender aqui no Agrimercado. Olha, o assunto continua sendo esse que realmente assusta o Rio Grande aqui já desde o início dessa temporada agrícola, que é o excesso de chuva. Voltou a chover forte por aí também, presidente? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, amigos do canal Terra Viva. Ainda não, Silmar. A noite passada tivemos uma chuva forte, com vento, alguns estragos, algumas propriedades, e agora está bem armado. Provavelmente até meio da tarde teremos outra chuva que já estava na previsão aí. Uhum. O plantio do arroz já foi finalizado aí ou ainda está dependente de melhora das condições do clima? Não, o arroz foi finalizado. Se tiver 1%, mas 99% está finalizado. Uhum. A sua grande maioria fora da melhor época. Sim. Porque nós tivemos o mês de outubro todo muito chuvoso e atrapalhou muito a implantação das lavouras, e a maioria das lavouras, então, implantadas aí a partir do dia 10, 15 de novembro, já no limite da época recomendada. Chegou até a haver muito replantio? No arroz, algumas áreas onde sofreram enchentes, e na soja, sim, na soja bastante replantio por conta do excesso de chuvas. Ali no dia 9, 10 de novembro, nós tivemos 150 milímetros. Então, muitas áreas que foram implantadas imediatamente antes desse temporal que deu aqui, tiveram que ser replantadas. Uhum. E soja também com ameaça de prejuízo, plantio fora de época, já com algum efeito do clima? Nós temos algumas lavouras que não foram replantadas, mas que estão com estande comprometido, pouca população de plantas, e também já dentro do limite da época recomendada. Aí tem que haver, junto com o produtor e o seu técnico, um realinhamento das cultivares mais adaptados a esse plantio do tarde. A nossa região ainda permite plantio até dia 15, 20, seria assim um limite mesmo, né? É onde ainda você consegue ter um mínimo de resultado positivo na soja. Presidente, Bagé também se caracteriza por uma grande variedade de outras culturas também, inclusive vinicultura, viticultura, né? O setor de uvas aí também foi afetado por esse clima adverso, não? E nós estamos prevendo esse ano um problema na qualidade da uva, pela questão do nosso inverno. Não foi muito rigoroso, tivemos veranicos durante o inverno, e a gente sabe que a uva, para ter um teor de açúcar elevado, que é o que dá qualidade no vinho, ela precisa de frio, e isso nós tivemos poucas horas de frio. Então a gente está prevendo também uma quebra na questão de qualidade da produção das uvas viníferas. Não tá fácil essa safra, né, presidente? Eu quero aproveitar só para finalizar aqui, vocês estão bem na fronteira do Uruguai. Tem notícias no Uruguai, a situação está parecida com a nossa aí do Rio Grande do Sul? Existem áreas no Uruguai que estão com excesso de chuva, e existem áreas mais lá para o lado do Chuí que está até com déficit hídrico. O Uruguai também tem muito particular as suas regiões, mas em geral é excesso de chuva, porque estamos sob influência desse forte El Niño que afeta todo o nosso Cone Sul aqui, né, Silmar? Muito bem, o Uruguai que concorre conosco aqui, com trigo, com arroz e também com soja nos últimos anos. Bom, presidente, olha, muito obrigado pelas suas observações, uma boa tarde e até a nossa próxima conversa, esperando que o clima melhore, hein? Boa tarde. Tá bem, muito boa tarde, estamos às ordens, e um abraço para o pessoal do Terra Viva. Muito bem, obrigado, hein? Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, em seguida a gente volta para ver cotações da Bolsa que estão abrindo lá fora e também do nosso mercado físico aqui no interior desse Brasilzão. A gente volta já. De volta com a Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Então, bolsas lá fora já abriram, Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York. Olha, a soja operando com leve queda, 0,1% em relação à sexta-feira. O milho sobe 0,8%.
pelo menos por enquanto. Trigo 0,7% de alta. Portanto, os grãos aqui meio divididos lá em Chicago. Milho e trigo em alta, soja caindo um pouquinho. Bolsa de Nova York, café opera em queda, 1,5%, não é pouca coisa. O café realmente tem despencado ultimamente aqui. Açúcar cai mais, 1,9%. Suco de laranja, queda de 0,1%. E na outra ponta aqui, no lado positivo, nós temos aqui o cacau subindo um pouquinho, 0,3%. O algodão sobe 0,1%. Boi na BMF aqui no Brasil, leve queda, 0,03%, nada muito significativo. E o dólar sobe um pouquinho menos do que estava anteriormente, mas continua em alta, 0,4%, a R$ 3,89, refletindo aqui o ambiente de estabilidade política, expectativa aqui do andamento do rito do processo de impeachment e também refletindo expectativa lá fora, reunião do Banco Central Americano, Federal Reserve essa semana, que pode, segundo a expectativa do mercado, determinar o primeiro aumento das taxas de juros aqui em quase uma década lá nos Estados Unidos, em função da recuperação da economia americana. Bom, vamos ver os indicadores aqui dos mercados internos aqui, evolução dos preços em relação à sexta-feira. Começar pela soja aqui, principais indicadores nas praças do interior. Bom, Paranaguá a gente já viu, está estável, R$ 80,50. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, opera com alta de 1,2%. Lembrando que isso aí pode mudar ainda, porque a bolsa está em andamento, o câmbio também. Portanto, podemos ter surpresa. O mercado tem sido muito volátil ao longo das últimas semanas, em função principalmente do próprio câmbio aqui dentro. Cascavel, no Paraná, 1,3% de alta. Sobe também Rondonópolis, lá no Mato Grosso, sul do Mato Grosso, 0,7%. E 0,8% de alta também na outra praça mato-grossense, que é Sorriso, lá no Médio Norte, lá para cima. Rio Verde, Goiás, preço estável, R$ 76,00. Preço com leve alta de 0,7% em Dourados, lá no sul do Mato Grosso do Sul. Preço estável no Triângulo Mineiro, praça de referência de Uberlândia, R$ 74,00. Barreiras, lá no Oeste Baiano, estável, R$ 70,00. E R$ 68,00 também estável em Balsas, lá no sul do Maranhão. Vamos ver o milho rapidinho aqui, para a gente continuar no embalo de Paranaguá, 2,8% de alta, R$ 37,00. Mercado de exportação puxando bastante os preços fortes. Campinas, São Paulo, preço estável, R$ 37,30 por saco de 60 quilos. Cascavel, no Paraná, 31, alta de 1,6%. Sorriso, no Mato Grosso, estável, R$ 19,00 por saca. Estável também em Rondonópolis, lá no sul do Mato Grosso, R$ 22,50. Próximas praças, Rio Verde, Goiás, está estável, sobe 1,9% em Dourados, sul do Mato Grosso do Sul, estável em Uberlândia e sobe 1,4% no norte do Rio Grande do Sul. Vamos ver rapidinho as outras praças, para a gente poder passar tudo. Boi gordo, sem alterações, nesse quadrinho aqui das principais praças aqui, Noroeste Paulista, Cuiabá, Colíder, Campo Grande, Marabá. Vamos ver outras praças aqui do boi, ver se tem alguma mexida hoje. Triângulo Mineiro também, né, sem alterações também em Alegrete, lá no Oeste Gaúcho. Sudoeste Goiano também, estável, R$ 137,00 arroba. E o café, para a gente encerrar aqui, sul de Minas Gerais, preço em leve queda de 1 ponto percentual, R$ 500,00. R$ 500,00 também no Cerrado Mineiro, com queda dos mesmos 1% aqui. Tipo 7, Zona da Mata, com queda maior, 2,7%. E Vitória, lá no Espírito Santo, café Conilon, com queda de 1,3% a R$ 370,00 por saca. Lembrando que o café também está caindo agora na Bolsa Nova York, pode piorar esse quadrinho que a gente acabou de ver. E o agrimercado de hoje termina por aqui com imagens ao vivo da Torre da Band, aqui da Avenida Paulista, em São Paulo. Eu volto à noite com mais informações aí no Consultor Terra Viva e amanhã a partir de 1 hora aqui no Agrimercado. Até lá!